23. Dizem que as mortes dos irmãos Gaffney foram uma retaliação pelo assassinato de Lord Antron, Lady Cleese disse, em voz baixa. Atrás do grupo de Ven, os músicos tocavam no palco, mas a noite já avançava e poucas pessoas dançavam. O círculo de pessoas que rodeava Lady Cleese franziu o senho com a notícia. Eram cerca de 6, incluindo Ven e seu acompanhante, um tal de Milan Devenblue, um jovem herdeiro de uma casa menor. Cleese, sério, Melan disse. As casas Gaffney e Tekel são aliadas. Por que Tekel assassinaria 2 nobres Gaffney? De fato, por quê? Cleese disse, inclinando-se para a frente de modo conspiratório, seu enorme coque loiro balançando levemente. Cleese nunca mostrara muito senso de moda. Era uma excelente fonte de fofocas, no entanto. Lembra quando Lord Antron foi encontrado morto nos jardins de Tekel? Ela perguntou. Bem, parecia óbvio que um dos inimigos da casa Tekel o mataria, mas a casa Gaffney vem requerendo uma aliança com Tekel. Aparentemente, uma facção dentro da casa pensou que se algo acontecesse para inflamar os Tekel, eles ficariam mais predispostos a buscar aliados. Está dizendo que Gaffney matou um aliado Tekel de propósito? Perguntou René, o acompanhante de Cleese, e enrugou a testa larga, pensativo. Cleese deu um tapinha no braço de René. Não se preocupe muito com isso, querido, aconselhou. Então voltou ansiosamente a conversa. Não vê? Ao matar secretamente Lord Antron, Gaffney esperava conseguir a aliança de que precisava. Isso lhe traria acesso às rotas de canais de Tekel para as planícies orientais. Mas se deram mal, Milan disse, pensativo. Tekel descobriu o ardil e matou Ardos e Callens. Dancei com Ardos algumas vezes no último baile, Vin comentou. Agora ele está morto, seu cadáver abandonado nas ruas do lado de fora de um cortiço ska. Verdade? Milan perguntou. Ele era bom? Vin deu de ombros. Não muito. É tudo o que consegue perguntar, Milan. Um homem está morto e só o que quer saber é se gostei dele mais do que você? Bem, agora ele está dançando com os vermes, disse Tyden, o último homem do grupo. Milan deixou escapar uma risada forçada, mais do que o comentário merecia. As tentativas de Tyden de fazer humor, em geral, deixavam a desejar. Parecia o tipo que se sentiria mais em casa com os rufiões da gangue de Cameron do que com os nobres no salão de bailes. É claro, Dox diz que, no fundo, todos são assim. A conversa de Ven com Dawson ainda dominava seus pensamentos. Quando começara a ir aos bailes, naquela primeira noite, a noite em que quase fora morta, pensara sobre o quão falso tudo parecia, como se esquecera daquela impressão original, como se deixara envolver e começara a admirar a atitude e o esplendor deles. Agora, o braço de cada nobre ao redor de sua cintura fazia ranger os dentes, como se pudesse sentir a podridão em seus corações. Quantos Ska Milan matara, e quanto a Tyden, parecia o tipo que apreciava uma noite com prostitutas. Mas, mesmo assim, continuava a jogar. Finalmente usara o vestido negro naquela noite, sentindo, de algum modo, necessidade de se diferenciar das outras mulheres, com suas cores vivas e sorrisos com frequência ainda mais vivos. Contudo, ela não podia evitar as outras companhias, vendo finalmente começar a ganhar a confiança de que sua gangue precisava. Kelsier ficaria satisfeito em saber que seu plano com relação à casa Tekel estava funcionando, e aquela não era a única coisa que conseguira descobrir. Tinha dúzia de pequenos fuxicos que seriam de uso vital para os esforços da gangue. Um desses fuxicos era sobre a casa Venture. A família estava se entrincheirando para o que se acreditava ser uma prolongada guerra entre as casas. O fato de Ellen estar participando de muito menos bailes do que antes era uma evidência disso. Não que Ven se importasse. Quando ele aparecia, em geral, a evitava, e ela não queria falar com ele de forma alguma. As lembranças do que Dawson dissera a faziam suspeitar que poderia ter dificuldade em manter uma atitude cortês com Ellen. Milan? Lord René perguntou. Ainda está planejando se juntar a nós na partida de cartas amanhã? Claro, René. Milan confirmou. Você não prometeu da última vez? Tyden perguntou. Estarei lá, Milan assegurou. Aconteceu um imprevisto da última vez. E não vai acontecer de novo? Tyden questionou. Sabe que não podemos jogar a menos que tenhamos um quarto homem. Se você não for, podemos convidar outra pessoa. Milan suspirou. Então levantou a mão, gesticulando bruscamente.
O movimento chamou a atenção de Ven. Ela não estava prestando muita atenção na conversa. Olhou para o lado e quase pulou de susto quando viu um obrigador se aproximar do grupo. Até agora, tinha conseguido evitar os obrigadores nos bailes. Depois de seu primeiro encontro com um alto prelado, há alguns meses, e o subsequente confronto com o inquisidor, ficara apreensiva de se aproximar de algum. O obrigador foi até a mesa, sorrindo de um jeito meio assustador. Talvez fossem os braços cruzados, com as mãos ocultas dentro das mangas cinzentas. Talvez fossem as tatuagens ao redor dos olhos, enrugadas na pele idosa. Talvez fosse o jeito com que aqueles olhos a miravam, como se pudessem ver através de seu disfarce. Não era simplesmente um nobre, era um obrigador, os olhos do Senhor Soberano, aquele que aplicava sua lei. O obrigador parou perto do grupo. Suas tatuagens o identificavam como um membro do cantão da ortodoxia, o primeiro braço burocrático do ministério. Olhou para o grupo, falando com voz suave. Pois não? Millen pegou algumas moedas. Prometo me encontrar com esses dois para uma partida de cartas amanhã, disse, entregando as moedas para o obrigador idoso. Parecia um motivo estúpido para chamar um obrigador, ou pelo menos foi o que Ben pensou. O obrigador, no entanto, não riu ou destacou a frivolidade da demanda. Simplesmente deu um sorriso, guardando as moedas com a mesma destreza de qualquer ladrão. Sou testemunha disso, Lord Millen, ele disse. Satisfeitos? Millen perguntou para os outros dois. Eles assentiram. O obrigador deu meia volta, sem lançar um segundo olhar para Ven, e se afastou. Ela soltou a respiração silenciosamente, observando a forma que partia. Eles devem saber tudo o que acontece na corte, ela percebeu, se a nobreza os chama para testemunhar coisas tão simples. Quanto mais sabia sobre o ministério, mais percebia quão esperto o senhor soberano fora ao organizá-lo. Eles testemunhavam cada contrato comercial. Dodson e Renault tinham que lidar com os obrigadores quase todo dia. Só eles podiam autorizar casamentos, divórcios, compras de terrenos ou ratificar títulos de herança. Se um obrigador não testemunhasse um acontecimento, este não tinha acontecido, e se um deles não selasse um documento, então ele bem que podia não ter sido escrito. Ven balançou a cabeça enquanto a conversa passava para outros assuntos. Foi uma longa noite, e a mente dela estava cheia de informações para anotar no caminho de volta a Fellers. Desculpe-me, Lord Millen, ela disse, colocando uma mão no braço dele, embora tocá-la fizesse estremecer levemente. Penso que talvez seja a hora de me retirar. Eu a acompanharei até sua carruagem, ele disse. Isso não será necessário, ela disse, com doçura. Quero me refrescar e, de qualquer maneira, preciso esperar pelo meu terrisano. Vou me sentar à nossa mesa. Está bem, ele disse, assentindo respeitosamente. Pode ir, se quiser, Valete, Cles falou, mas então nunca saberá as notícias que tenho sobre o ministério. Ven deteve-se. Que notícias? Os olhos de Cles brilharam, e ela olhou de relance para o obrigador que se afastava. Os inquisidores estão zumbindo como insetos. Atingiram o dobro da quantidade normal de bandos de ladrões cá nesses últimos meses. Nem mesmo os fazem prisioneiros para execuções. Simplesmente matam todos. Como sabe disso? Melan perguntou, cético. Ele parecia tão elegante e nobre, ninguém jamais suspeitaria o que ele realmente era. Tenho minhas fontes, Cles disse, com um sorriso. Ora, os inquisidores acham outra gangue nesta mesma tarde. Acharam outra gangue nesta mesma tarde, um quartel-general não muito longe daqui. Ven sentiu um calafrio. Não estavam muito longe da loja de Trevo. Não, não podem ser eles. Dodson e o resto são espertos demais. Mesmo sem Kelzer na cidade, eles estarão a salvo. Malditos ladrões, Tyden cuspiu. Os malditos Ska não sabem o lugar deles. A comida e as roupas que lhes damos não são um roubo suficiente aos nossos bolsos. É surpreendente que as criaturas possam até mesmo sobreviver como ladrões, disse Carly, a jovem esposa de Tyden, com sua habitual voz ronronante. Não imagino que tipo de incompetente se deixaria ser roubado por um Ska. Tyden corou, e Ven olhou com curiosidade. Carly raramente falava, exceto para dar alguma cutucada no marido. Ele deve ter sido roubado. Um golpe, talvez? Armazenando a informação para investigação posterior, Ven se virou para ir embora, um movimento que a colocou cara a cara com uma recém-chegada ao grupo, Shan Elariel. A ex-noiva de Ellen estava imaculada, como sempre.
Seus longos cabelos castanho avermelhados tinham um brilho quase luminoso, e sua bela figura só fez Ven se lembrar do quão magra estava. Cheia de si, de um jeito que tornaria insegura a mais confiante das pessoas, Shen era, como Ven estava começando a perceber, exatamente o que a maior parte da aristocracia considerava uma mulher perfeita. Os homens no grupo de Ven a saudaram respeitosamente com a cabeça, e as mulheres fizeram uma reverência, honradas em ter alguém tão importante participando da conversa. Ven olhou para o lado, tentando escapar, mas Shen estava parado à sua frente. Shen sorriu. Ah, Lord Millen, disse para o acompanhante de Ven. É uma pena que seu encontro original desta noite tenha ficado doente. Parece que lhe sobraram poucas opções. Millen corou. O comentário de Shen o colocou habitualmente em uma situação difícil. Defenderia Ven, atraindo possivelmente a ira de uma mulher muito poderosa? Ou em vez disso concordaria com Shen e insultaria sua acompanhante? Optou pela saída covarde, ignorou o comentário. Lady Shen, é um prazer que tenha se juntado a nós. De fato, Shen disse, tranquilamente, os olhos brilhando de prazer enquanto observava o desconforto de Ven. Mulher maldita, Ven pensou. Parecia que toda vez que Shen ficava entediada, procurava por Ven para envergonhá-la por esporte. Contudo, Shen prosseguiu, sinto não ter vindo para conversar. Por mais desagradável que seja, tem assuntos a tratar com a criança Renault. Podem nos dar licença? É claro, minha senhora, Milan disse, retrocedendo. Lady Valette, obrigado pela companhia esta noite. Ven assentiu para ele e os demais, sentindo-se um pouco como um animal ferido, abandonado pelo rebanho. Realmente não queria ter que lidar com Shen naquela noite. Lady Shen, Ven falou, assim que ficaram sozinhas. Acho que seu interesse em mim é infundado. Não tenho passado muito tempo com ela ultimamente. Eu sei, Shen respondeu. Parece que superestimei sua competência, criança. Qualquer um pensaria que, uma vez que ganhou os favores de um homem tão mais importante que você, não o deixaria escapar tão facilmente. Ela não devia estar com ciúmes? Ben pensou, contendo um calafrio enquanto sentia o toque inevitável da alomacia de Shen em suas emoções. Não deveria me odiar por ocupar seu lugar? Mas os nobres não agiam assim. Ven não era nada além de uma diversão momentânea. Shen não estava interessado em reconquistar o afeto de Ellen, só buscava uma forma de se vingar do homem que a menosprezara. Uma garota inteligente se colocaria em uma posição na qual pudesse usar a única vantagem que tem, Shen prosseguiu. Se acha que qualquer outro nobre importante vai prestar atenção em você, está redondamente enganada. Ellen gosta de escandalizar a corte, e então, naturalmente, escolheu fazer isso com a mulher mais rústica e estúpida que podia encontrar. Aproveite essa oportunidade. Não terá outra tão cedo. Ven rangiu os dentes para não responder os insultos e a romancia. Shen, obviamente, era especialista em obrigar as pessoas a aceitar qualquer abuso que quisesse cometer. Agora, Shen falou, exige informações sobre os certos textos que Ellen tem em seu poder. Sabe ler, não? Ven assentiu bruscamente. Bom, Shen continuou, tudo o que precisa fazer é memorizar os títulos dos livros. Não olhe nas capas, elas podem ser ilusórias. Leia as primeiras páginas e depois me informe. E se, em vez disso, eu contar para Ellen o que está planejando? Shen deu uma gargalhada. Minha querida, você não sabe o que estou planejando. Além disso, parece que está fazendo algum progresso na corte. Certamente percebe que me trair não é algo que possa sequer pensar em fazer. Com isso, Shen se afastou, reunindo imediatamente uma coleção de interesseiros nobres nos arredores. O abrandamento de Shen enfraqueceu, e Ven sentiu a frustração e a raiva crescerem. Houve uma época em que simplesmente teria saído correndo, com o ego ferido demais para se incomodar com os insultos de Shen. Nessa noite, no entanto, desejou poder revidar. Acalme-se, isso é bom. Você se tornou uma peça nos planos das grandes casas. Grande parte da nobreza menor provavelmente sonharia com uma oportunidade dessas. Suspirou, voltando para a mesa agora, vazia, que partilhara com Millen. O baile desta noite acontecera na maravilhosa fortaleza Hastings. Sua alta e redonda torre central era rodeada por 6 torres auxiliares, cada uma delas a pouca distância do edifício principal e conectada por uma ponte pêncil. Todas as 7 torres eram adornadas com padrões sinuosos de vidro colorido.
O salão de baile ficava no alto da ampla torre central. Felizmente, um sistema de plataformas com polhas, movimentadas por Ska, evitava que os convidados tivessem que fazer todo o caminho até o andar superior. O salão em si não era tão espetacular quanto alguns que Ven visitara. Apenas uma câmara quadrada, com teto abobadado e vitrais ao redor do perímetro. Engraçado como é fácil se acostumar, Ven pensou. Talvez seja por isso que os nobres conseguem fazer essas coisas tão terríveis. Estão matando há tanto tempo que isso já não os inquieta mais. Pediu a um criado que fosse chamar Sazed e se sentou para descansar os pés. Gostaria que Kelsier se apressasse e voltasse logo, pensou. A gangue, incluindo Ven, parecia menos motivada sem ele por perto. Não que não quisesse trabalhar, a inteligência ágil e o otimismo de Kelsier simplesmente a ajudavam a seguir adiante. Levantou a cabeça casualmente, e seus olhos viram Ellen Venture parado a uma curta distância, conversando com um pequeno grupo de jovens nobres. Ela ficou paralisada. Parte dela, a parte de Ven, queria sair correndo e se esconder. Caberia embaixo da mesa com vestido e tudo. Estranhamente, no entanto, descobriu que o lado Valette era mais forte. Tenho que falar com ele, pensou, não por causa de Shan, mas porque tenho que descobrir a verdade. Dodgson está exagerando. Tem que estar. Quando se tornara tão desejosa de confronto, mesmo enquanto se levantava, Ven estava surpresa, com sua firme resolução. Cruzou o salão de baile, conferindo brevemente seu vestido negro enquanto caminhava. Um dos companheiros de Ellen lhe deu um tapinha no ombro, acenando com a cabeça na direção de Ven. Ellen se virou, e os outros dois homens se afastaram. Ora, Valette, disse quando parou à sua frente. Cheguei tarde. Nem sabia que estava aqui. Mentiroso, é claro que sabia. Valette não perderia o baile dos Hastings. Como abordá-lo? Como perguntar? Você esteve me evitando, ela falou. Não, eu não diria isso. Só tenho estado ocupado. Assuntos da casa, você sabe. Além disso, eu avisei que era rude e ele se calou. Valette, está tudo bem? Ben percebeu que estava fungando levemente e sentiu uma lágrima em sua bochecha. Idiota, pensou, secando os olhos com um lenço de Lestbournes. Vai arrumar sua maquiagem. Valette, está tremendo, Alan disse, preocupado. Aqui, vamos até o terraço para tomar um ar fresco. Ela deixou que ele a levasse para longe dos sons da música e das conversas, e saíram no ar escuro e tranquilo. O terraço, um dos muitos que se sobressaíam do alto da torre central Hastings, estava vazio. Uma única lanterna de pedra iluminava parte da balaustrada, e algumas plantas de bom gosto enfeitavam os cantos. As brumas flutuavam no ar, dominantes como sempre, embora o terraço estivesse próximo bastante do calor da fortaleza para enfraquecê-las. Ellen não prestou atenção a isso. Como a maioria dos nobres, considerava o medo das brumas uma tola superstição Ska. O que Ven supunha estava certo. Agora, o que é isso? Helen perguntou. Vou admitir que tenho ignorado você, sinto muito. Você não merecia. Eu apenas... Bem, me pareceu que estava se enturmando tão bem que não precisava de um causador de problemas como eu para... Já dormiu com uma mulher Ska? Ven perguntou. Helen vacilou, surpreso. É disso que se trata? Quem lhe contou isso? Já? Ven exigiu saber. Helen não respondeu. Senhor soberano, é verdade. Sente-se, Ellen disse, puxando uma cadeira para ela. É verdade, não é? Ven disse, sentando-se. Já fez isso. Ele estava certo. Vocês todos são monstros. Ele apoiou uma mão no braço de Ven, mas ela o puxou só para sentir uma lágrima escorrer por seu rosto e molhar seu vestido. Levantou a mão, secando os olhos e colorindo o lenço de maquiagem. Aconteceu quando eu tinha 13 anos, Ellen disse, em uma voz baixa. Meu pai pensou que era hora de eu me tornar um homem. Nem mesmo sabia que iam matar a garota depois. Valette honestamente não sabia. E depois disso, ela quis saber, ficando zangada. Quantas garotas já assassinou Ellen Venture? Nenhuma. Nunca mais, Valette. Não depois do que descobri. O que aconteceu da primeira vez. Embora... Espero que eu acredite em você? Não sei, Ellen disse. Olhe, sei que é elegante entre as mulheres da corte rotular todos os homens de brutos, mas tem que acreditar em mim. Nem todos nós somos assim. Ouvi dizer que eram, Ven observou. Quem? A nobreza rural? Valette, eles não nos conhecem. Têm inveja porque controlamos a maior parte do sistema de canais. E pode ser que tenham o direito de se sentir assim. A inveja deles não nos torna pessoas terríveis, no entanto.
Que porcentagem? Vin perguntou. Quantos nobres fazem essas coisas? Talvez um terço, Helen disse. Não tenho certeza. Não são os tipos com os quais passo meu tempo. Queria acreditar nele. E esse desejo deveria tê-la deixado mais cética, mas, olhando naqueles olhos, que sempre lhe pareceram tão honestos, sentiu-se vacilar. Pela primeira vez, desde que conseguia se lembrar, deixou completamente de lado os sussurros de Wren e simplesmente acreditou. Um terço, murmurou. Tantos, mas é melhor do que todos eles. Secou os olhos e Ellen olhou seu lenço. Quem lhe deu isso? Perguntou curioso. Um pretendente, Ven respondeu. É ele quem está lhe contando essas coisas sobre mim? Não, esse foi outro, Ven disse. Ele disse que todos os nobres, ou melhor, todos os nobres de Luthadel são pessoas terríveis. Disse que as mulheres da corte nem consideram traição quando seus homens dormem com prostitutas ska. Ellen bufou. Seu informante precisa conhecer melhor as mulheres, então. Eu a desafio a encontrar uma dama que não se incomode quando seu marido flerta com outra, seja ska ou nobre. Vince assentiu, inspirando profundamente e se acalmando. Sentia-se ridícula, mas também se sentia em paz. Ellen se ajoelhou ao lado da cadeira dela, ainda obviamente preocupada. Então, ela disse, seu pai faz parte desse terço? Ellen corou sob a luz tênue e abaixou a cabeça. Ele gosta de todos os tipos de amantes. Ska, nobre, não importa. Ainda penso sobre aquela noite. Valete. Gostaria... não sei. Não foi sua culpa, Helen. Ela disse. Você era apenas um menino de 13 anos fazendo o que o pai mandara. Helen afastou o olhar, mas ela já vira a raiva e a culpa nos olhos dele. Alguém precisa impedir que esse tipo de coisa aconteça, disse em voz baixa, e Venus se assombrou com a intensidade de sua voz. Este é um homem que se importa, pensou. Um homem como Kelsier ou como Doxon. Um bom homem. Por que não conseguem ver isso? Finalmente, Alan suspirou, ficando em pé e puxando uma cadeira para si. Sentou-se, o cotovelo apoiado na balaustrada, passando a mão pelo cabelo despenteado. Bem, ele observou, você provavelmente não é a primeira dama que faço chorar em um baile, mas é a primeira que fiz chorar com quem sinceramente me importo. Minha proeza cavalheiresca alcançou novas profundidades. Ven sorriu. Não é você, ela disse, reclinando-se em seu assento. É só que esses meses têm sido cansativos. Quando soube dessas coisas, não consegui lidar com isso. A corrupção em Luthadel precisa ser enfrentada, Helen disse. O senhor soberano nem mesmo vê isso, não quer ver. Ven assentiu, então encarou Ellen. Por que exatamente você tem me evitado nos últimos tempos? Ellen corou novamente. Só imaginei que tinha novos amigos o suficiente para mantê-la ocupada. O que isso quer dizer? Não gosto de um monte de gente com quem tem passado seu tempo, Valete. Ellen disse. Você conseguiu se encaixar muito bem na sociedade de Luthadel. E eu, em geral, acho que jogos políticos mudam as pessoas. Isso é fácil de falar, Ven replicou, especialmente quando se está no alto da estrutura política. Pode-se dar ao luxo de ignorar a política. Alguns de nós não são tão afortunados. Suponho que sim. Além disso, Ven prosseguiu, você faz o jogo político tão bem quanto os demais. Ou vai me dizer que seu interesse inicial em mim não foi disparado pelo desejo de irritar seu pai? Helena ergueu as mãos. Tudo bem, me considere devidamente castigado. Fui um tolo e um imbecil. Coisa de família. Ben suspirou, acomodando-se em seu assento e sentindo o sussurro frio da bruma em seu rosto úmido de lágrimas. Helen não era um monstro. Acreditava nele. Talvez fosse uma tola, mas Kelsier a estava afetando. Estava começando a confiar nas pessoas que a rodeavam. E não havia ninguém em quem quisesse confiar mais do que em Ellen Venture. E quando não estava diretamente relacionado a Ellen, ela achava os horrores do relacionamento entre os nobres e Skas mais fáceis de lidar. Mesmo que houvesse um terço de nobres assassinando mulheres Ska, ainda havia provavelmente algo recuperável nessa sociedade. A nobreza não tinha que ser expurgada. Essa era a tática deles. Ven teria que se assegurar que esse tipo de coisa não acontecesse. Não importava a linhagem das pessoas. Senhor soberano, pensou. Estou começando a pensar como os outros. É quase como se eu achasse que podemos mudar as coisas. Olhou para Helen, que estava sentado de costas para as brumas. Parecia melancólico. Eu lhe trouxe más lembranças, Ven pensou, sentindo-se culpada. Não me admira que odeie tanto o pai. Desejou fazer algo para ajudá-lo a se sentir melhor. Helen, ela disse, chamando a atenção nele. Eles são como nós? Ele se deteve. O quê? Os Ska rurais? Ven disse.
Você me perguntou sobre eles uma vez. Tive medo, então agi como um comportamento adequado a uma nobre, mas você pareceu desapontado quando não tive mais o que dizer. Ele se inclinou para a frente. Então, você passava o tempo com os Ska? Vena assentiu. Muito tempo. Tempo demais, se perguntar para a minha família. Pode ser por isso que me mandaram para cá. Conheci alguns Ska muito bem, um velho em particular. Ele perdeu alguém, uma mulher que amava, para um nobre que queria uma coisa bonita para seu divertimento noturno. Em sua plantação? Ven negou, com a cabeça rapidamente. Ele fugiu e chegou até as terras do meu pai. Você o escondeu? Alan perguntou, surpreso. Supostamente, os Ska fugitivos devem ser executados. Guardei o segredo dele, Ven contou. Não o conhecia há muito tempo, mas... Bem, posso segurar uma coisa, Alan. O amor dele era tão forte quanto o de qualquer nobre. Mais forte que o da maioria dos que vivem aqui em Luthadel, certamente. E a inteligência? Alan perguntou, ansioso. Eles pareciam lentes? É claro que não, Ven replicou. Eu diria, Ellen Venture, que conheci vários Ska mais espertos que você. Podem não ter educação, mas ainda são inteligentes, e estão furiosos. Furiosos? Ele perguntou. Alguns deles, Ven contou. Pelo jeito que são tratados. Eles sabem, então, sobre as desigualdades entre nós e eles? Como não vou saber? Ven disse, erguendo o lenço para secar o nariz. Deteve-se, no entanto, notando quanto maquiagem havia nele. Aqui, Ellen disse, entregando-lhe seu próprio lenço. Conte mais. Como sabe essas coisas? Eles me contaram, Ven falou. Confiavam em mim. Sei que estavam furiosos porque reclamavam sobre suas vidas. Sei que eram inteligentes por causa das coisas que escondiam da nobreza. Como o quê? Como a rede do submundo, Ven contou. Os Ska ajudam os fugitivos a viajar pelos canais, de plantação em plantação. Os nobres não percebem porque nunca prestam atenção aos rostos Ska. Interessante. Além disso, Ven prosseguiu, há gangues de ladrões. Imagino que esses Ska sejam ainda mais espertos, se são capazes de esconder dos obrigadores e da nobreza, roubando as grandes casas bem debaixo do nariz do senhor soberano. Sim, eu sei, Ellen disse. Eu gostaria de conhecer um deles para perguntar como conseguem se esconder tão bem. Devem ser fascinantes. Ven quase continuou falando, mas mordeu a língua. Provavelmente já falei demais. Ellen olhou para ela. Você é fascinante também, Valete. Deveria ter imaginado que não se deixaria corromper pelo resto deles. Talvez seja capaz de corrompê-los em vez disso. Ben sorriu. Mas, Ellen disse, levantando-se, preciso ir embora. Na verdade, vim na festa esta noite com um propósito específico. Alguns de meus amigos vão se reunir. É verdade, Ven pensou, um dos homens com quem Ellen se encontrou antes. Aqueles que Kelsier e Caesar acharam estranho que fossem amigos deles. Um era um Hastings. Ven se levantou também, devolvendo o lenço de Ellen. Ele não o aceitou. Talvez queira ficar com ele. Não pretendia ser simplesmente funcional. Ven olhou o lenço. Quando um nobre quer cortejar uma dama seriamente, ele lhe dá um lenço. Ah! Ela exclamou, guardando-o. Obrigada. Ellen sorriu, aproximando-se. Aquele outro homem, quem quer que seja, pode ter levado vantagem por causa da minha tolice. Mesmo assim, não sou tão tolo para deixar passar a oportunidade de dar a ele um pouco de competição. Piscou, fazendo uma leve reverência, e voltou para o salão de baile. Ven esperou por um momento, então deu alguns passos e entrou pela porta do terraço. Ellen estava com os mesmos dois jovens de antes, um Lecal e um Hastings, inimigos políticos dos Venture. Os três detiveram-se por um instante, então se dirigiram para uma das escadas situadas ao lado da sala. Essas escadas só levam a um lugar, Ben pensou, entrando no aposento, para as torres auxiliares. Senhora Valette? Ben se sobressaltou, virando-se a tempo de ver Caesar se aproximar. Já está pronta para ir? Ele perguntou. Ben aproximou-se dele rapidamente. Lord Alan Venture acaba de desaparecer por aquela escada, com Hastings e Lecal. Interessante, Caesar disse. E por que, senhora? O que aconteceu com sua maquiagem? Não importa, Ben disse. Acho que deveria segui-los. Esse é outro lenço, senhora? Caesar perguntou. Tenha estado ocupada. Caesar, está me ouvindo? Sim, senhora. Suponho que poderia segui-lo se quisesse, mas isso seria muito evidente. Não creio que seja o melhor método para conseguir informação. Eu não o seguiria abertamente, Ven disse, em voz baixa. Usaria alomancia, mas preciso de sua permissão para isso. Caesar deteve-se. Entendo. Como está seu ferimento? Está curado há décadas, Ven assegurou. Nem o noto mais. Caesar suspirou. Muito bem.
Mestre Causer pretendia recomeçar seu treinamento com seriedade assim que regressasse, de qualquer modo. Apenas tenha cuidado. É uma coisa ridícula para se dizer a uma nascida das brumas, creio, mas peço assim mesmo. Terei, Vin prometeu. Eu os encontrarei naquele terraço em 1 hora. Eu o encontrarei naquele terraço em 1 hora. Boa sorte, senhora, Caesar disse. Vin já estava correndo em direção ao terraço. Dobrou a esquina e parou diante da balaustrada de pedra e das brumas além. O belo e rodopiante vazio. Faz muito tempo, pensou, procurando em sua manga e agarrando um frasco de metais. Engoliu com ansiedade e pegou um pequeno punhado de moedas. Então, subiu alegremente na balaustrada e se atirou nas brumas escuras. O estranho O estanho lhe deu visão, enquanto o vento agitava seu vestido. O peltro lhe deu força enquanto voltava os olhos para a muralha que corria entre a torre e o edifício principal. O aço lhe deu poder quando jogou uma moeda para baixo, mandando-a para a escuridão. Saltou no ar. A resistência do ar revolveu seu vestido, e sentiu como se estivesse puxando um fardo de tecido atrás de si. Mas sua alomancia lhe deu força suficiente para lidar com isso. A torre de Ellen era próxima. Precisava chegar na ponte pêncil que a ligava à torre central. Vena avivou seu aço, empurrando-se um pouco mais alto, então lançou outra moeda para trás. Quando a moeda atingiu a muralha, ela a usou para pegar impulso para a frente. Chocou-se contra o alvo um pouco baixo demais, as dobras do tecido amortecendo o golpe, mas conseguiu agarrar a borda da ponte acima. Uma Ven sem aprimoramento teria tido problemas para subir na torre, mas Ven a alomântica conseguiu facilmente. Agachou-se em seu vestido negro, movendo-se silenciosamente pela ponte. Não havia guardas, mas a torre à sua frente tinha um posto de guarda iluminando na base. Não posso ir por ali, pensou, olhando para cima. A torre parecia ter vários quartos, e alguns deles com a luz acesa. Ben derrubou uma moeda e se catapultou para cima. Então puxou uma guarnição de janela e se lançou até aterrissar com suavidade em um peitoral de pedra. As venezianas estavam fechadas, e ela teve que se aproximar, avivando o estanho para escutar o que estava acontecendo lá dentro. Bailes sempre duram até tarde da noite. Provavelmente teremos que fazer turno duplo. Guardas, Ven pensou, saltando e empurrando o alto da janela, que balançou quando ela disparou pela lateral da torre. Pegou a base do peitoral da janela seguinte e a escalou. Não lamento meu atraso, uma voz familiar disse lá dentro. Ellen. Acontece que ela é mais atraente do que você, Telden. Uma voz masculina gargalhou. O poderoso Ellen Venture finalmente capturado por um rostinho bonito. Ela é demais. Ela é mais do que isso, Jastes. Ellen disse. Tem um bom coração. Ajudava os Ska fugitivos em sua plantação. Acho que deveríamos trazê-la para conversar conosco. Sem chance, uma voz masculina profunda. Olhe, Ellen, não me importa se quer falar sobre filosofia. Que inferno, posso até beber uns drinks com você quando quiser fazer isso. Mas não vou deixar que qualquer um venha se juntar a nós. Concordo com Telden, Jastes disse. 5 são o bastante. Vejam bem, Ellen ponderou. Mas não acho que estejam sendo justos. Ellen, outra voz disse, suplicante. Tudo bem, Ellen desistiu. Telden, leu o livro que lhe dei? Tentei, Telden confessou, mas é um pouco grosso. Mas é bom, certo? Ellen perguntou. Bom bastante, Telden concordou. Entendo porque o Senhor Soberano o odeia tanto. Os trabalhos que Reda Levin são melhores. Jastes apontou, mais concisos. Não quero ser do contra, comentou uma quinta voz. Mas isso é tudo o que vamos fazer? Ler? O que é de errado em ler? Ellen perguntou. É um pouco aborrecido, a quinta voz falou. Bom homem, Ben pensou. Aborrecido? Ellen admirou-se. Cavalheiros, essas ideias, essas palavras são tudo. Esses homens sabiam que seriam executados por suas palavras. Não conseguem sentir a paixão deles? Paixão, sim, a quinta voz disse. Utilidade, não. Podemos mudar o mundo, Jastes assegurou. 2 de nós somos herdeiros das casas. Os outros 3 são os segundos na linha de sucessão. Algum dia estaremos no comando, Ellen disse, se colocarmos essas ideias em prática. Justiça, diplomacia, moderação. Podemos exercer pressão até mesmo sobre o Senhor Soberano. A quinta voz bufou. Você pode ser o herdeiro de uma casa poderosa, Ellen, mas o resto de nós não é tão importante. Telden e Jastes provavelmente nunca herdarão nada.
e que vou, sem ofensa, dificilmente terá influência. Não podemos mudar o mundo. Podemos mudar a forma como nossas casas trabalham, Ellen segurou. Se as casas pararem de brigar, talvez ganhemos algum poder real no governo, em vez de simplesmente nos sujeitar aos caprichos do senhor soberano. A cada ano, a nobreza fica mais fraca, Jastes concordou. Nossos Ska pertencem ao senhor soberano, assim como nossas terras. Os obrigadores dele determinam com quem podemos nos casar e no que devemos acreditar. Até nossos canais são oficialmente propriedade dele. Assassinos do ministério matam homens que falam muito abertamente, ou que têm muito sucesso. Isso não é jeito de se viver. Concordo com você, Telden falou. A tagarelice de Ellen sobre desigualdade de classe me parece uma tolice, mas posso ver a importância de formar uma frente unida contra o senhor soberano. Exatamente, Ellen disse. É isso que temos que... Vin! Uma voz sussurrou. Vin sobressaltou-se, quase caindo do beiral da janela, com o susto. Olhou ao redor, alarmada. Aqui em cima! A voz sussurrou. Ela olhou para cima. Kaiser estava pendurado em outro beiral da janela de cima dela. Ele sorriu, piscando para ela, então fez um sinal com a cabeça na direção da ponte pêncil abaixo. Vin olhou para o aposento de Ellen, enquanto Kaiser saltava pelas brumas ao lado dela. Finalmente, ela se empurrou e seguiu Kaiser para baixo, usando a mesma moeda para desacelerar sua descida. Você voltou, ela disse ansiosamente enquanto aterrissava. Cheguei essa tarde. O que está fazendo aqui? Checando nosso amigo ali, Kaiser disse. Não parece que mudou muito desde a última vez. Última vez? Kaiser assentiu. Espiei o grupinho algumas vezes depois que me falou sobre eles. Não devia ter me incomodado. Não são uma ameaça, são um bando de nobres se reunindo para beber e debater. Mas eles querem derrubar o senhor soberano. Dificilmente, Kaiser disse, com uma bufada de desprezo. Estão fazendo o que os nobres fazem, planejando alianças. Não é incomum que a geração seguinte comece a planejar as coalizões de suas casas antes de chegarem ao poder. Isso é diferente, Vin disse. Ah? Kaiser disse, divertido. Já é nobre há tanto tempo que consegue afirmar isso? Ela corou, e ele deu uma gargalhada, colocando um braço amigável ao redor de seus ombros. Ah, não fique assim. Eles parecem bons rapazes, para nobres. Prometo não matar nenhum deles, tudo bem? Vina assentiu. Talvez possamos encontrar utilidade para eles. Parecem ser mais mente aberta que os demais. Só não quero que fique desapontada, Ven. Ainda são nobres. Talvez consigam evitar ser o que são, mas isso não muda a natureza deles. Exatamente como Doxon, Ven pensou. Kaiser presume pior sobre Ellen. Mas ela realmente teria algum motivo para pensar diferente? Para lutar uma batalha como a de Kaiser e Doxon provavelmente seria mais eficaz. E mais recomendável para a mente, presumir que todos os inimigos fossem malvados. O que aconteceu com sua maquiagem, a propósito? Kaiser perguntou. Não quero falar sobre isso, Ven disse, pensando em sua conversa com Ellen. Porque tive que chorar, como sou idiota, e o jeito que deixei escapar a pergunta sobre ele dormir como um Ska. Kaiser deu de ombros. Tudo bem, então, deveríamos ir embora? Duvido que o jovem Venture e seus companheiros discutam algo relevante. Ven deteve-se. Eu os ouvi em 3 ocasiões distintas, Ven, Kaiser falou. Posso resumir para você se quiser? Tudo bem, ela disse com um suspiro, mas disse a Caesar que o encontraria na festa. Volte então, Kaiser falou. Prometeu não contar a ele que estava espiando por aí e usando a mancia. Ele disse que eu podia, Ven se defendeu. Ele disse? Ela assentiu. Erro meu, Kaiser falou. Provavelmente devia pedir a Caesar para Caesar lhe conseguir uma capa antes de deixar a festa. Tem cinzas por todo o vestido. Eu os encontrei na loja de Trevo. A carruagem deve deixar você e Caesar lá. Então, prosseguir para fora da cidade. Isso manterá as aparências. Vena sentiu, mais uma vez, e Kaiser lhe deu uma piscadela, antes de saltar da ponte para dentro das brumas. No fim, devo confiar em mim mesmo. Vi homens arrancarem de seus interiores a capacidade de reconhecer a verdade e a bondade, e não acho que seja um deles. Ainda vejo as lágrimas nos olhos de uma criança e sinto a dor de seu sofrimento. Se alguma vez perder isso, então saberei que foi além da esperança de redenção.